Boa noite a você que acompanha a TV Cidade. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos recebendo aqui o cantor Iago Mendes. Iago, boa noite. É uma satisfação estar te recebendo aqui hoje. Obrigado por estar aqui. Coisa boa. Boa noite, Alex. Boa noite, pessoal que acompanha o podcast TV Cidade. É um prazer enorme já estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. E estou feliz demais, viu? Beleza, Iago. Ô Iago, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, fala pra gente um pouquinho a respeito da sua conversão e qual foi o motivo que fez com que você parasse de cantar a música secular e agora entrasse na música gospel, né? Com certeza foi por causa da sua conversão. Então, fala pra gente resumidamente aí, como que foi a sua conversão? A minha conversão ela divide sobre vários fatores, né? O mais importante foi de crescimento espiritual comigo mesmo, né? Onde eu vivia num mundo onde eu sentia um vazio quando eu não estava cantando para o público e sentia um preenchimento meio que mentiroso quando eu estava ali lidando com o público, quando eu estava fazendo show, parecia que os problemas ali acabavam na hora. E quando chegava em casa, voltava para a família, os problemas caíam à tona, parecia que o teto estava caindo na minha cabeça, né? Então eu sentia muito vazio dentro de mim, que foi preenchido através dos anos, né? Depois que eu converti, conheci Jesus. E eu passei por muitas coisas difíceis na minha vida, né? Igual hoje eu sou casado, tenho 11 anos junto com a minha esposa, tenho uns 2 filhos. Né? Sou casado com a Michelle Carla, o pessoal conhece muito ela até por conta de mim mesmo. Sou pai do Hugo Henrique, que tem 7 anos, e do Raniel, que tem 3 anos, e graças a Deus abençoou uma menininha que tá por vir aí. Tá vindo a menininha agora, por volta de janeiro, né? Então a expectativa tá grande. O coração tá batendo a mil, que sempre tive vontade de ter uma menina, né? E agora Deus abençoou. Então, Alex, na minha vida, né, eu vivi uma vida muito conturbada depois do falecimento da minha mãe. Né? A minha mãe era o pilar da minha casa, da minha família mesmo, sabe? Era o ponto principal ali, era a força quanto minha, quanto do meu pai, quanto dos meus irmãos. E perder a minha mãe de repente, assim, do nada foi muito difícil. Então, quando você estava com a sua mãe ainda, você estava cantando música secular. Sim. E você ainda não tinha conhecido a Cristo. Isso, minha mãe era mais incentivadora minha, né? Eu costumava dizer que ela nem era a fã número 1, que ela era a fã número 0 e meu avô era o meu fã número 1, né? Porque eram os dois que me guiavam ali, que gerenciavam a minha vida na música, né? O meu avô com a minha mãe me passou muita coisa sobre conhecimento. Eu não tenho estudo de música, de fazer faculdade nem nada, mas como meu avô veio de uma família de músico, né? Igual, né, tem uma dupla que ficou bastante famosa no Brasil, na região, São Paulo, Minas Gerais, que veio do Natureza, que era Lucinho e o Diquim, né? Que eles eram os reis do bailão lá em São Paulo. Então, a minha família sempre foi muito ligada com música. Né? Então, tudo que eu aprendi foi com meu avô, com minha mãe, questão de postura para palco, conversar, saber lidar com o público, foi através dele. E com o falecimento da minha mãe, foi muito difícil para mim. O meu mundo caiu. Eu costumo dizer que eu tô começando a engatinhar hoje, terminando de engatear, e tô começando a escorar para começar a andar. Né? Porque na época foi muito difícil para mim, eu passei pela psicóloga, e a psicóloga falou para mim que ia ser difícil para mim mesmo, porque questão de resolver meus problemas, de resolver minha vida profissional, pessoal, era tudo minha mãe. Nossa, então faz muita falta. Foi muito difícil. Então a psicóloga chegou a falar pra mim que minhas pernas e meu cérebro era minha mãe ali. E na falta dela foi muito difícil. Né? Então eu caí na depressão, eu passei a beber de forma demais. Que eu não bebia e eu caí no mundão mesmo, fazia muita bagunça mesmo. E foi muito difícil pra mim esse processo, né? Antes da minha mãe eu tinha perdido meu avô também. Foram os 2 pilares que eu abraçava muito. Hoje, graças a Deus, tem meu pai. E não é fácil. Aí foi ali que a minha vida começou a desandar. Tenho muita desavença em casa com a minha esposa. Então, você falou mesmo, falar de esposa. Nós até conversamos em off. Você me disse que você e sua esposa, inclusive, chegaram a se separar, né? Sim. Você perdeu o seu casamento. Você perdeu ali. Você teve bastante problema na sua vida sentimental.
Então, com certeza, isso aí deve ter te levado lá embaixo, levou a lona, né? Então, conta pra gente como é que foi isso depois, essa restauração aí do seu casamento. Então, a restauração do meu casamento começou com um testemunho que eu ouvi, né? Testemunho até de uma conhecida minha, a Luísa. Eu tava ali mexendo no Instagram e não sabia da conversão dela até então. E o testemunho dela mexeu muito com a minha vida. Impactou muito a minha vida ouvir o testemunho dela ali. Então, com tudo que ela falou, do amor que ela conheceu com Deus, eu fiquei muito curioso de saber daquele amor, como que um amor tão grande pôde mudar a vida daquele jeito, da forma que mudou a vida dela. E a partir daquele momento, eu decidi mudar minha vida, né? Eu comecei a trabalhar com o João Lucas, que é o melhor amigo meu, assim, digo, irmão meu mesmo, né? Que Deus me apresentou na vida. A gente estava trabalhando junto na empresa, né? A gente trabalhava no caminhão, a gente ficou rodando um mês fixo, né? Igual o pessoal fala chapa, né? Distribuindo os produtos alimentícios da empresa daqui de Nepomuceno. E aí ele começou a falar comigo sobre Jesus, sobre Deus, e um dia ele me fez o convite para estar indo na igreja do pastor Elcim. Ah, pastor Elcim, famoso Elcim. Na família PV. E ele foi o meu primeiro encontro com Deus, sabe? Eu não falo que ele foi a minha conversão, não, mas foi como se diz, uma porcentagem do amor dele que ele me ofereceu ali na hora. Né? Quando eu fui, não fui com a minha família, eu fui primeiro. Ah, você foi sozinho? Fui sozinho. E depois que eu conheci, foi tão impactante para mim que eu queria que minha família fizesse parte daquilo ali. Né? Então, durante um tempo eu levei minha família para a igreja, só que por causa de algumas frustrações, até profissional mesmo, pessoal, eu acabei me afastando. Então, eu me afastei de Deus, eu caí no mundo de novo. Voltei a cometer os erros. Então você foi para a igreja do Elcim, conheceu a igreja do Elcim, levou sua família e tal. Aí depois você teve uma recaída e voltou a estacar zero novamente. Então, mais ou menos isso. Tive uma recaída muito, muito forte mesmo. Foi aquela famosa assim, volta lá pro final da fila, né? Uhum. Então... Mas quando assim que aconteceu, você falou assim, basta. Isso não serve mais para mim, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida nova. Para mim isso não serve, eu quero mudar totalmente a partir de agora. Foi quando que isso aconteceu? Eu com a minha esposa, a gente saiu de Nepomuceno, foi para Lavras, né? A gente decidiu recomeçar lá. Só que para ela já era tarde demais. Né? Ela não acreditava na minha mudança. Porque ficava aqui, tipo assim, aquele 3 meses eu ficava de boa e voltava a fazer a bagunça de novo. Então ela não acreditava mais na minha mudança. E depois do testemunho que eu vi da Luísa, eu tive um encontro na cruzada de tendas, né? E eu vi ela louvando ali, foi a primeira, como se dizer, foi a primeira experiência espiritual que eu tive, sabe? Dali eu via que emanava uma luz enorme dela ali, que estava contagiando aquele todo local, que me contagiou também. Depois desse dia eu comecei a passar a ver esse mesmo tipo de luz na minha esposa, que era algo que eu não via. Né, porque infelizmente o inimigo tinha colocado uma venda nos meus olhos que eu não conseguia enxergar as coisas de Deus, eu não conseguia enxergar meus erros, eu achava que tudo era certo, que tudo era normal, né? Porque infelizmente hoje no mundo várias coisas erradas foram normalizadas, né? E realmente não é assim que acontece. Então a minha esposa, ela foi muito edificada pela oração do dia pelo pastor Antônio Júnior. Esse é de Lavras. O pastor Antônio Júnior, eu não sei, era da cidade de São Paulo. Né? A gente Você falou que foi morar em Lavras. Isso, né? Aí isso já em Lavras, né? Aí minha esposa começou a ouvir a oração do dia com o pastor Antônio Júnior, e aquilo me incomodava muito. O inimigo ficava assim, nossa, chatice esse pastor toda vez e todo dia. Ah, não, pera, não, agora eu vou entender aqui. Você foi pra igreja primeiro. Isso. Aí depois você levou sua esposa. Levei minha esposa, minha filha. Aí depois a sua esposa tava ali seguindo, tentando fazer o que ela entende, que ela acha que é certo, que ela aceita, que ela concorda que é certo, né? E eu desamei. E aí tava te incomodando ela ouvindo a palavra de Deus, ouvindo talvez músicas evangélicas em casa, aqui estão te incomodando. Sim, porque até então eu tinha voltado pro mundão por causa de uma frustração que eu tive, né? Ah, tá, entendi. Aí então eu tive a minha recaída de novo e aquilo tava me incomodando, porque eu queria voltar a fazer bagunça de novo. Então, aí foi nessa época que vocês se separaram ou não? Sim, foi nessa época que a gente separou de novo. Aí a gente vocês separou 2 vezes? A gente chegou a ficar 1 ano separado, e depois a gente voltou, ficou um bom tempo junto. E da última vez a gente ficou 9 meses separados, que foi essa transição da minha conversão.
Então, em Lavras mesmo, né, eu ali conversando com a minha esposa orando demais, minha esposa sempre teve muita fé, eu acredito que ela não desistiu de mim hora nenhuma mesmo quando a gente se separou. A gente estava separado, porém morando na mesma casa. Então a convivência estava muito difícil ali. Então, e hoje você acredita que seu casamento está totalmente restaurado? Graças a Deus eu posso Estou feliz. Estamos, graças a Deus, totalmente restaurado. A minha vida, a vida dela, a vida dos meus meninos. E um testemunho que eu quero contar agora é a fé que a minha esposa teve, sabe? A visão que ela teve. Um certo dia ela chegou pra mim e falou assim: eu tenho um presente pra te dar. Aí eu fiquei todo feliz, falei, nossa, presente pra me dar, tipo, não tem que não tem que dar nada, presente, né? Sempre eu gostei de presentear, igual, né? Não precisa ser datas especiais pra você presentear a sua esposa, honrar a vida dela, pra que ela sinta que ela é especial, não só nessas datas, mas também como todos os dias, né? Então eu fiquei muito feliz. Ela falou assim: vou te dar um presente, abra a mão e fecha os olhos. Eu fiquei todo feliz demais. Aí eu fechei os olhos e fiquei. A Bíblia. Aí ela foi e colocou, ele falou assim: vou colocar uma coisa na sua mão que você vai usar muito daqui pra frente. Eu fiz assim, ela colocou a Bíblia na minha mão. Aí eu olhei aquilo ali e falei assim: pelo amor de Deus, nunca me dá nada, me dá uma Bíblia, o que eu vou fazer com isso? Ela falou assim: eu tenho certeza que daqui pra frente você vai usar muito isso daí. Eu simplesmente peguei a Bíblia, né, que é a Bíblia que a tia Liane tinha dado pra ela, a tia dela. Eu peguei a Bíblia e coloquei ela na gaveta. Né, e eu vendo aquela luz que ela tava ali, eu falei assim: eu preciso dessa luz também. Porque eu vi na Luísa, eu vi na minha esposa, por que eu não posso ter? Por que eu não posso ter uma conversão verdadeira, aceitar Jesus completamente 100%? Aí, num certo dia, eu meio acanhado, né, eu falei assim: Deus, o Senhor é Deus mesmo? Me mostra alguma coisa através dessa Bíblia que ela me deu. Se realmente através dessa Bíblia é a tua palavra, a sua verdade mora ali, me mostra algo então. Só que eu não sabia do que estava por vir. Eu fui entender as coisas totalmente depois. Então eu levantei meio acanhado, com vergonha, para ela não ver, né? Eu fui lá assim quietinho, tirei a Bíblia assim, escondido, pus debaixo do braço. Fui para a sala, me orei a Deus para me dar um entendimento, um discernimento de uma palavra ali. E ele me apresentou desde o começo do início da palavra de Jó. Onde ele foi atentado pelo inimigo, onde o inimigo questionou Deus, falou: mas é fácil o Jó ser fiel a você, ele tem tudo. Começa a tirar tudo dele para ver se ele vai ser fiel a ti. O Jó sofreu. Então o Jó perdeu tudo que ele tinha. E, fora as doenças, né? Sim, fora a morte dos filhos, toda a riqueza que ele tinha, e ele continuou firme ali, mesmo com a esposa dele querendo que ele cometesse blasfêmia ali, os amigos deles também. E foi muito edificante eu ler aquilo ali. Onde ele perdeu tudo, ele foi fiel a Deus. Você pegou a Bíblia, pediu para Deus uma direção, abriu a Bíblia, sim, e caiu ali no livro de Jó. Sim, foi a primeira palavra que eu li, porque até então não tinha lido a Bíblia ainda. Nada. Não tinha lido. Eu ia na igreja, mas porém não levava a Bíblia, porque a gente não tinha a Bíblia ainda, depois que a gente foi passar a ganhar essa Bíblia da tia da minha esposa. E ali eu vi que ele perdeu tudo e que ele sendo fiel a Deus, Deus acrescentou tudo para ele em dobro depois. E eu já tinha perdido muita coisa na minha vida já. Eu já tinha perdido minha dignidade, eu já tinha perdido confiança com as pessoas que estavam ao meu redor, confiança com a cidade de Nepomuceno, cidades vizinhas que eu tinha. Então você acredita que você chegou no fundo do poço? Sim, eu cheguei, mas o fundo do poço para mim foi pior depois. Depois que eu li essa palavra, eu quis mesmo entregar minha vida para Jesus. Eu liguei pro pastor Elcinho e falei: pastor, eu preciso de uma igreja aqui em Lavras, porque eu não conheço nada aqui, eu preciso de uma igreja mais próxima. O pastor Elcinho falou que conhecia o pastor Davi, da Valley Church, de Lavras, que foi a igreja que me acolheu. Eu entrei em contato com o pastor Davi e ele me apresentou um GV, que é um grupo vida, que é uma célula que tem em casa, onde o pessoal se reúne, estuda a Bíblia depois do culto. E foi ali que eu entreguei minha vida para Jesus ali. Bacana. Falando em Bíblia, e onde está essa Bíblia hoje? A Bíblia hoje fica do lado da minha cama, né? Fica essa Bíblia, a Bíblia preta, que ela é a capa preta, e uma outra que eu ganhei do irmão. Não vou lembrar o nome do irmão agora na Valley Church, mas eu ganhei no encontro com Deus que eu fiz lá na Valley Church. Então a sua esposa acertou de que você ia usar muito esse presente. Sim, e hoje você usa. E hoje a gente continua usando ela com frequência. Hoje eu costumo dizer que eu uso até mais que ela, sabe?
Graças a Deus, eu tenho conhecimento, como se diz, não digo vasto, mas tenho um conhecimento que eu não tinha. Eu não sou aquele tipo de cristão ainda que decora versículo, fala, porque Jesus diz no versículo tal, tipo, esse conhecimento eu não tenho. Perdi você falar um versículo aqui, ué. Eu vou falar pra você aí, ó. Fala pra nós aqui um versículo, então uma frase aí, aquele versículo que naquele momento você tá triste, tá deprimido. Qual versículo que você lembra? Qual frase você poderia falar pra nós aqui? Eu não sei exatamente, mas um versículo que mexe muito comigo costuma dizer que a gente deve se entregar, a gente deve negar as coisas do mundo, se entregar totalmente para Jesus e as demais coisas serão acrescentadas. Bacana. Então, eu não sei falar exatamente qual versículo que é colocar o que fica. Mas no momento que você tá triste assim, você faz o quê? Eu coloco louvor para me ouvir. É o que me acalma bastante. O louvor de qual cantor você gosta? Hoje, ultimamente, eu tenho ouvido muito Eli Soares. Eli Soares. Eu tenho identificado muito, até com o timbre de voz dele, acho que até parece um pouco. Né? Até foi um amigo meu que me apresentou o cantor sem eu querer saber. Né? Eu fui trabalhar na pizzaria. Ele falou assim, nossa, quando você entrou, eu achei que era o Eli Soares que tinha chegado aí. Que a semelhança é muito grande. Eu falei, mas quem que é esse Eli Soares? Ele falou, não, um cantor gospel, você não conhece. Mas, né? Parece a voz ou fisicamente também? Fisicamente também parece, pô, ele tá esbelto também, né, meio cheio, né? Mas tem muito semelhança com a questão do rosto ser mais redondinho, a barba preenchida. E tem bastante semelhança, assim, quanto da fisionomia quanto vocal, né? Aí o que me fez converter de vez e querer cuidar de mim foi um certo dia minha esposa ainda estava em casa. A minha esposa sempre dizia que eu vou pegar meus filhos e vou embora. Sabe? Não vai nada. Quantas vezes falou que ia embora, não foi? Antes de você converter, você falou que ia fazer isso. Lá em Lagos, a gente estava em Lagos. Aí um certo dia a gente teve uma pequena discussão. Aí ela virou pra mim e falou assim, você vai no culto hoje? Eu falei assim, vamos. Aí ela falou assim, eu não vou não. Aí você foi ou não foi? Tô com vontade de ir. Aí eu falei assim, então é o seguinte, então, eu vou. Aí ela falou assim, não, deixa os meninos aqui comigo, não leva eles hoje não. Porque eu tava indo na igreja, os cultos eram sexta, sábado, domingo, e eu tava indo os 3 dias, porque eu tava fazendo muito bem aquilo ali. Né? Depois que eu aceitei Jesus de corpo e alma 100% no Grupo Vida. Né? Então, ela pegou e falou pra mim, vai mesmo, vai ser bom pra você, mas eu não vou não. Fui no culto, foi uma bênção o culto. Voltou pra casa animado. Ele pra casa daqui, já disse, nossa, até então a Michelle não tinha ido ainda na Vale Church, né? Ela não tinha ido da igreja comigo ainda. Por enquanto só tava indo eu e meus filhos. E quando eu cheguei em casa, ela não estava lá, meus filhos não estavam lá. Aí tipo assim, falei, deve que eles foram passear, né? Quando eu abri o guarda-roupa, não vi as vestes dela lá, não vi nada dos meus filhos. Aquilo pra mim desabou. Foi uma dor parecida com no dia que eu perdi a mãe. Então, Mário, aquele momento, quando você chegou em casa, você não viu sua esposa, não viu seus filhos, depois você olhou no guarda-roupa, olhou, não estavam os pertences deles lá. Naquele momento, não passou na sua cabeça de desistir? Puxa vida. Sim. Agora que eu fui pra igreja, agora que eu tô tentando mudar minha vida, que é para as coisas começarem a dar certo, tá dando errado, naquele momento eu acho que passaria isso. Foi onde eu pensei que eu teria mais uma frustração na minha vida em questão de, tipo... não diga assim com Deus, né? Mas eu acho que eu ia ser muito falho naquele momento ali, só que eu fui muito abraçado por Deus. Porque quando eu converti, eu aprendi a ter intimidade com Deus. Eu aprendi a conversar com ele de uma maneira que eu não sabia que eu poderia ter essa intimidade com ele. De poder contar os meus segredos, de poder expor minha vida para alguém que eu tenho certeza que não vai espalhar nada sobre a minha vida. E, desculpa emocionar, porque... Não, fica à vontade. Eu não sou nada perto de Deus para ter essa intimidade com ele, sabe? De ter esse privilégio de poder conversar. Fica à vontade, toma água, toma aguinha, fica pro teu vontade, fica tranquilo. Isso é bom. Quando a gente emociona, a gente chora, essa emoção é que a pessoa tem um bom coração. Lembrar desses momentos realmente é emocionante. Eu sei. Eu passei por momentos parecidos com esse e eu sei exatamente o que você está passando. Isso eu fui muito acolhido, sabe? Eu conheci o pastor Ricardo, que foi meu líder espiritual durante esse tempo que eu fiquei em Lavras, uma pessoa incrível. E eu costumo dizer que
Ele foi essencial na minha vida, Deus colocou ele na minha vida porque ele foi aquele tipo de pastor que não passou a mão na minha cabeça. Não foi aquele tipo de pastor, coitadinho, vem cá, não. Foi aquele tipo de pastor que olhou para mim e falou assim, levanta, porque o inimigo quer te ver no chão e você não vai deixar ele te derrotar. Por causa da sua esposa saiu, seus filhos foram embora, você vai entregar sua vida desse jeito? Porque pra mim foi muito difícil a solidão. Foi uma aprovação muito grande pra sua vida. A solidão pra mim era algo muito difícil e era algo que eu tinha muito medo. Porque, né, eu já tinha perdido a confiança do meu pai, dos meus avós, tias, primos, né, da minha família, a gente tinha perdido a confiança deles, da vida errada que eu tive. Então eu fiquei sem ninguém mesmo, sabe? Foi só eu e Deus. Difícil. Foi só eu e Deus. E a solidão é muito difícil. Eu cheguei, tentar suicídio, tomei remédio. E graças a Deus, Deus foi comigo, não deixou o inimigo me levar. Aí depois de quanto tempo você conseguiu restaurar o seu casamento? Foi depois de 9 meses. Foi na onde eu decidi batizar, onde eu decidi descer as águas. E Deus já tinha me dado uma visão que através do meu batismo, na água da minha purificação, a minha vida seria restaurada e a vida da minha família também. Então eu acreditei muito naquilo ali. Porque Deus me prometeu, não foi qualquer pessoa que me prometeu. Foi Deus. Deus, ele é Deus de promessas e quando ele promete, ele cumpre. E hoje você tá feliz? Hoje já sou um cara totalmente transformado. Quem é Deus pra você? Deus pra mim é meu alicerce. É? Deus é, como se diz, não tem outra palavra definir Deus, eu não dizer que Deus é tudo. E hoje com minha vida. Com essa sua fé hoje, essa fé, fez com que você mudasse a sua forma de viver? Fez que eu mudasse o meu caráter. Hoje é totalmente diferente. Totalmente diferente hoje. Totalmente diferente. Eu sou uma pessoa com uma índole totalmente diferente do que eu era antes. E hoje a sua esposa te apoia totalmente. Sim, demais. Eu acho que, a pessoa que mais ficou encantada, acho que ela ficou mais encantada com Deus ainda de ver minha mudança. Né? Até os meus filhos mesmo, meus filhos também mudou bastante o jeito de viver. O meu mais velho tem 7, que é o Hugo Henrique, e o Raniel tem 3 anos. Ah, tá. Porque o de 7 anos, com certeza, quando você estava cantando as músicas no barzinho, com certeza ele deveria acompanhar, cantar as musiquinhas também. Ele gostava. E hoje ele canta ainda? Hoje, se eu colocar alguma música, né, fora do mundo gospel, sem ser louvor lá, ele já fica incomodado. É mesmo? Papai, tira essa música aí, põe a música de Deus aí, que eu não tô gostando dessa música não. Então hoje eu falo que ele é mais cristão até do que eu, sabe? É aquele chato mesmo, aquele rigoroso mesmo. Você te vigia, então? Sim, ele vigia. Ou não precisa vigiar? Não precisa colocar, você não coloca essas músicas mais? Não, ele vigia, viu? Porque tem vezes que dá vontade de ouvir uns modão de vez em quando, sabe? Aqueles modão mais antigos da época do meu avô, né? Aí, papai, essas músicas aí, pode tirar agora. Aí eu, tá bom, filho. Papai tira. Tá bom demais. Agora voltando lá, as épocas que você estava nos barzinhos e tal, você bebia bastante e tal. Você te sair da bebida, parar da bebida, foi difícil para você? Você sentiu falta daquilo? No primeiro momento eu acredito que sim, né? Quando eu quis largar, que era algo forçado, vou parar. Eu não consegui parar. Nunca consegui. Ah, não, então foi arrancado de você. Foi natural. O Divino Espírito Santo mesmo fez morada em mim e simplesmente fui deixando de lado. Não era mais necessário aquilo ali na minha vida. Bacana demais. Porque o Divino Espírito Santo ele ficava incomodado com aquilo. Você não precisa daquilo mais, então vamos tirar isso aqui. Porque querendo ou não, o que nos afasta de Deus e do Divino Espírito Santo é o pecado. Que foi onde eu aprendi até durante um podcast, gosto muito de ver podcast gospel, não vou lembrar o nome do pastor agora, mas ele falou que naquele momento que Jesus estava sendo crucificado, no último suspiro dele, que ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Aí ele estava explicando o porquê que ele disse aquilo naquele momento. Aí a explicação dele foi que o pecado nos afasta de Deus. Naquele momento, como Jesus Cristo estava com o pecado do mundo inteiro, foi onde a primeira vez que ele se sentiu longe do Pai. Porque o pecado nos afasta dele. E naquele momento, afaste-se de mim esse cálice. E Deus não afastou, né? Ele precisava de pagar
o alto preço pra gente ser liberto hoje. Tanto tem gente que fala, a gente é descendente do pecado. Eu já falo totalmente diferente. Eu falo, eu não sou dependente do pecado. Porque Deus pagou ali por mim. Então nós fomos livres do pecado. Tem gente que fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem gente que fala, somos descendentes de Adão, somos pecadores. Eu falo, hoje eu sou descendente de Jesus, eu vim depois dele. Então, eu costumo dizer que a gente não é descendente do pecado mais. A gente peca, mas a gente, né, não é descendente do pecado mais. Não, então, Jesus Cristo na minha vida hoje, como se diz, sou fã do número 0. Então, você falou já da sua vida um pouquinho, falou do testemunho, mas vou falar um pouquinho da música gospel. Eu já vi você cantando, até acho que já te falei em off já, eu ia muitas vezes numa pizzaria aí e já te vi cantando lá. E agora estou ansioso para te ver cantando música gospel. Quando que eu vou poder ver? Então, em breve... Vai ser em breve, né, com um projeto, né, diretamente com a TV Cidade, né, onde Deus colocou 2 caras também, tipo, né, 2 iguaizinhos, né, que é o Ronan com o Renato, que sempre acompanhou minha vida também, minha carreira, quanto a minha vida profissional, quanto a minha vida pessoal também. A primeira vez que eu separei da minha esposa, nossa, vamos lá nas casas de bairro, que eles estavam trabalhando no posto. Então eu perturbava eles, eu chorava com eles, eu reclamava com eles, eu brigava com a minha esposa perto deles. Então eles sempre fizeram parte também dessas minhas fases, né? E eu acho que seria nada mais justo deles conhecer essa nova fase minha também. Então você falou em fase aí. Esse novo lado, né? O que você espera dessa nova fase da sua vida com a música gospel? Eu, sinceramente, eu não imagino a proporção, porque... os planos de Deus são sempre maiores do que o meu, né? Sempre maiores que o nosso. E o Renato com o Ronan, eles sempre abraçaram as ideias que eu tive, e eu tinha certeza que dessa vez não seria diferente. Então, Deus colocou na minha vida, né, esse projeto, esse propósito de, através da internet, através da minha voz, as pessoas estão conhecendo também a forma que Deus restaurou minha vida, né? A forma que Deus mudou minha vida, tanto que o projeto, o nome dele é Deus Mudou Minha Vida, né? E que as pessoas, através da minha voz hoje, possam conhecer o verdadeiro amor de Deus. E quando eu perguntei assim, quando é que eu vou ouvir você cantando a música agora? Pensei que você ia falar assim, agora! Vou cantar aqui agora. Agora me pegou no pulo, né? Você não trouxe nenhum violão, velho? Não, eu não trouxe violão, eu tô sem violão no momento, tô sem violão. Na época que eu tava cantando no mundo, eu tava usando muito playback, aí eu fiquei preguiçoso, acabei que passar aperto, vendi o violão, e ultimamente tô sem o violão. Mas canta só o refrão pra nós. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Essa música mexeu muito demais comigo, sabe? Quando eu tive a conversão, quando eu fui pra Valley Church, e foi a primeira vez que eu ouvi esse louvor. E eu chorei igual criança mesmo, sabe? Eu chorei muito e me edificou muito esse louvor. Onde mudou, né? Foi onde uma passagem da Bíblia, onde Jesus conhece a boa samaritana, né? E onde ele fala para ela que vai apresentar uma água que jorra sem fim, onde ela não teria mais sede. Então, esse louvor mexeu muito comigo, né? Porque foi assim, Deus, eu quero beber dessa fonte que jorra, que não tem fim, e eu quero conhecer da tua graça e não quero sair dela mais. Bacana demais, velho. Tanto que hoje eu oro a Deus, falo, Deus, se for tirar algo de mim, tire tudo. Menos a tua graça e menos a tua presença, porque a presença dele eu não quero que saia mais da minha vida, eu não quero que saia mais de mim. E hoje ainda você tem contato aí com os cantores da música secular ou não? Às vezes também pessoas que já fizeram show, né? Alguns contatos chamando para você se apresentar, ou isso não acontece mais? Sim, hoje acontece muito ainda, tanto que essa semana, né, uma pessoa entrou em contato comigo pedindo para cantar na festa de casamento, né? Ela não tinha conhecimento ainda da minha conversão.
Tem muitas pessoas ainda não conhecem, como eu passei 2 anos em Lavras, fiquei quietinho lá, mal vim aqui. Então tem muitas pessoas que não sabem ainda da minha conversão. Né? Então eu recebo muito convite ainda, às vezes o pessoal me para na rua, voltou pra cá, agora você não vai voltar a ser animado, agora vai ter o show que tinha no bar do Nelson, né? E a gente vai voltar a fazer a bagunça que a gente fazia. Eu falo, ô irmão, hoje, né, hoje eu dou glória na igreja, hoje eu só louvo pra Deus mesmo, né? E sente falta? Não. Nem um pouquinho? Por incrível que pareça, não. Eu costumo ver, né, que eu tenho o celular nos antigos vídeos ainda, eu passo a ver aquilo ali como um testemunho de vida mesmo. Eu falo de olhar que eu sou hoje. Que bacana. Então, hoje eu consigo me olhar no espelho e ver um Iago totalmente diferente. Eu costumo dizer que hoje é difícil até ver o Iago Mendes, porque, né, o pessoal acha que eu tenho Mendes no nome e eu não tenho Mendes no nome. Esse é o nome artístico? Esse é o meu nome artístico. E vai continuar? Eu vou continuar com esse nome. Esse nome derivou do meu pai e da minha avó, né? O meu nome verdadeiro mesmo é Iago Henrique de Paula, né? E a minha avó é Nilda Mendes de Paula. O Paula veio meu avô, né? Que era Antônio Alexandre de Paula. E o meu pai tem Mendes também, que é Gilberto Mendes de Paula. E na época, quando eu comecei a cantar, eu gostava muito do Luan Santana, né? O Luan Santana explodiu, o Meteoro do Paixão e tal. E eu estudava aqui no Coronel, tinha um violão, então as menininhas ficavam todas felizes cantando Luan Santana no violão. Ah, foi pro Luan Santana. Aí na época ficou Iago Santana. Aí Iago Santana pra cá, Iago Santana pra lá. Não, Santana já tem um que é Santana, não. Aí eu estudando o nome, né, cheguei e falei assim, não vou colocar Iago Mendes, que é do meu pai, eu não tenho, mas vou colocar. Aí eu conversei com meu pai e falei assim, o nome da sua avó, vai lá com ela primeiro, né? Aí eu fui, conversei com ela liberou o então usando Iago Mendes e ficou até hoje. Eu já tive muitos problemas com isso também. Teve uma vez que fui fazer um concurso público aqui na cidade e a minha tia que fez minha inscrição. E na minha inscrição ela fez como Iago Mendes de Paula. Né? E eu cheguei para fazer a prova, eu olhava na lista, eu falava, mas não achava o meu nome de jeito. Aí eu falei assim, quer ver? Deixa eu olhar uma coisa. Aí eu parei na lista, procurei Iago Mendes de Paula. Aí eu liguei pra minha tia e ela falou assim, tia Cíntia, como que é o nome dela? Iago Mendes de Paula. Eu, Mendes? Quem falou que eu não Mendes? Trocou mesmo. Eu chamo Iago Mendes de Paula. Nossa, Iago Mendes, eu esqueci. Aí acabou que eu não pude fazer a prova, né? Por causa dessa divergência. Eu apresentei o documento, os números da documentação, tudo certinho. Mas infelizmente eu não consegui fazer a prova. Então tem gente que fala até hoje, seu nome tem Mendes mesmo, nome? Eu falo, não, o Iago realmente existe, mas o Mendes não é meu, não. O que é isso, hein? Aqui o tempo passa rápido demais, cara. Nós estamos chegando aqui ao final do podcast. E para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aí um recado para aquele jovem, para aquela jovem, ou para essas pessoas que em algum momento estão passando aquela mesma coisa que você passou lá atrás. Deixa um recado para esse pessoal. Eu quero dizer que é o seguinte, o amor de Deus, ele é incondicional, tá? Ele não escolhe cor, ele não escolhe gênero, o pecado para ele não importa a partir do momento que você se entrega a vida para ele, que você pede o perdão de verdade, que você realmente abandona o pecado. Se um dia você teve frustração no mundo, quanto na igreja, nunca é tarde para voltar para Jesus. Nunca é tarde para voltar para Deus. Porque, infelizmente, quanto no mundo, e quanto em ministérios, quanto em igreja, as pessoas passam por muitas frustrações também. E eu costumo dizer que quem frustra o ser humano é o ser humano, não é Deus. Então, aquela frustração que você teve veio do ser humano, não veio diretamente de Deus. Então, se você está na igreja, esteja lá por conta de Deus, esteja tendo a sua comunhão com Ele. A gente tem a comunhão com os irmãos também, é muito legal, é bacana demais, mas a gente vai ali principalmente por conta de Deus. Então, você que um dia aceitou Jesus, se batizou, se afastou, há tempo de voltar ainda. E você que não conheceu Jesus da forma que eu conheci, eu te convido a você a estar conhecendo esse Deus maravilhoso. Esse Deus que restaurou minha vida, esse Deus que restaurou minha família,
Esse Deus que, através de minhas pessoas, me olha e me fala assim, nossa, como você está diferente, como você mudou. Então, nunca é tarde para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E eu posso te dizer que se não fosse uma coisa boa, eu não estaria aqui falando de quão maravilhoso, tão grandioso é o amor de Deus, é o amor de Jesus Cristo. Então, Amém. fica aí o meu recado para os jovens de 0 a 100 anos, tá? Legal isso aí. Ô Iago, muito obrigado pela sua participação aqui hoje, cara. Eu fiquei muito feliz aqui. Eu ouvi um pouquinho da sua história, ver você se emocionando, abrindo seu coração e falando do amor de Jesus aqui. Muito obrigado, viu? E volte outras vezes aqui. Pode deixar. Alex, eu que agradeço, tá? Pela oportunidade de estar aqui dando meu testemunho, de falar um pouco do projeto que Deus mudou minha vida. E em breve, tá, a gente vai ter gravação, né, do cover aqui com o pessoal da TV Cidade. Alô, Ronan, alô, Renato, aquele abraço. E eu só agradeço pela oportunidade e que Deus possa abençoar quanto a vida do senhor, quanto a vida do Renato e do Ronan, que estão ali por trás dos bastidores. E que Deus possa usar cada vez mais esse podcast também para estar edificando a vida de outras pessoas também. Amém. Então, aqui terminamos mais um podcast e até qualquer momento com outro podcast. Valeu!